nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditação da história da Sagrada Paixão, segundo Luís de La Palma. Capítulo 40. A quarta palavra que o Salvador disse na cruz. Por volta da 9ª hora, Jesus deu um grande grito. Meu Deus, por que me abandonaste? O Senhor permaneceu por mais de 3 horas pendurado na cruz, rogando ao seu Pai por nós e se oferecendo em sacrifício pelos nossos pecados. E depois de tanta agonia e da longa e fervorosa oração, a hora 9ª, ou próximo dela, o que seria 3 da tarde em nosso relógio, ele deu um grande grito, que todos ouviram, queixando-se ao seu Pai por tê-lo desamparado, repetindo as palavras que tantos anos antes o rei Davi escrevera para que ele as dissesse nessa ocasião. Trata-se das primeiras palavras do Salmo 21, que se refere particularmente à paixão. Deus meu, por que me abandonaste? O Senhor estava com o corpo chagado, com a alma aflita, fora perseguido pelos seus inimigos e desamparado pelos amigos, e faltava-lhe tudo, nem mesmo tinha onde reclinar a cabeça além da cruz, onde não lhe era possível fazê-lo. Tudo isso era admirável e grande, e os homens não poderiam imaginar que o verdadeiro Deus pudesse passar por isso. Mas o mais impressionante é que o filho tenha sido desamparado pelo pai no momento em que mais sofria por obediência a ele. Esse momento era digno de ser revelado pelo Espírito Santo aos profetas, para que eles escrevessem e o anunciassem ao mundo, e era preciso que nós ouvíssemos essa sentença da boca do próprio Senhor, anunciada em alta voz do alto da cruz, para que prestássemos mais atenção. Estando prestes a expirar, com pouco sangue e poucas forças, por milagre, pois de outra forma não seria possível, clamou em alta voz para revelar a sua agonia e os seus sentimentos e mostrar que a ele se referia a profecia e nele se cumpria a palavra do Salmo que disse: meu Deus, por que me abandonastes? Ó segredo da divina justiça e da divina misericórdia! O justo é desamparado em seu sofrimento para que os pecadores sejam amparados. Desamparar o justo foi o sumo rigor da divina justiça, e amparar os pecadores foi o sumo dom da divina misericórdia. Quem se surpreenderia se o Pai, por causa dos pecadores, destruísse os reinos e assolasse as províncias, queimasse as cidades e inundasse todo o mundo? Mas ninguém imaginaria que o Pai Eterno desamparia o seu Filho amado e o faria sofrer tanto por nossas culpas. Deus agiu assim para nos consolar e para que tivéssemos a firme esperança de que, estando bem paga e satisfeita a divina justiça, maior seria a misericórdia para com os pecadores. É importante considerar de que maneira o Filho foi desamparado por seu eterno Pai,
pois o Verbo eterno com o qual estava unido pessoalmente nunca desamparou a sua sagrada humanidade. O Verbo eterno também não poderia separar-se de seu Pai, pois juntos formam o mesmo Deus com ele. E por causa dessa unidade, ele estava sempre em seu Pai e seu Pai estava sempre nele. Tampouco a sua Santíssima Alma poderia ser desamparada por Deus, que a viu desde o instante em que foi criada. Assim, somente para nossa salvação, Deus consentiu que a sua alma sentisse angústias e amarguras, pois por lei não a sente quem vê claramente a Deus. Também não faltou a confiança que um filho tão obediente tem no Pai, tanto que para cumprir o seu mandamento deixou-se ser cravado na cruz. Com essa confiança, pouco antes o filho chamara pelo Pai, rogando-lhe pelos que o atormentavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E pouco depois, também chamou-o de Pai, ao entregar o seu espírito em suas mãos. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não seria possível que o Pai abandonasse em nenhum momento o seu filho tão amado e obediente, que em tudo pretendera a sua glória e buscara fazer a sua vontade. Ele mesmo nos revelou isso quando disse: Quem me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. No entanto, Deus desamparou o filho por um breve momento durante a sua paixão e permitiu que ele fosse atormentado e sentisse angústia. Nessas duas coisas, a humanidade de Jesus poderia ser socorrida. Quanto aos tormentos, Deus poderia afastar dele qualquer sofrimento, tirando a força dos espinhos, dos cravos e dos açoites, secando os braços dos que o atormentavam, emudecendo as línguas dos que o acusavam e blasfemavam contra ele. Nós lemos que Deus assim favorecia os mártires, socorrendo-os na presença de seus inimigos com ajudas milagrosas. Tirava o poder do fogo que o cercava, amansava as feras que deles se aproximavam, curava de noite as chagas que de dia recebiam, e de outras mil maneiras favorecia-os, para que nenhuma criatura lhes fizesse mal. Da mesma forma, o Pai Eterno poderia defender o seu Filho, enviando ao seu serviço inúmeros anjos. Como ele disse a São Pedro, no momento em que o apóstolo quis defendê-lo com a espada: Ou pensas tu que eu não poderia apelar para meu Pai, a fim de que ele pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Mas não convinha, como ele mesmo disse a Pilatos, que os seus ministros e criados o defendessem e lutassem visivelmente por ele, porque o seu reino não era deste mundo, mas seria conquistado pelo desprezo do mundo. Por essa razão, e para cumprir as Escrituras, convinha que os seus inimigos tivessem poder sobre ele, para que nenhum impedimento pudessem executar as suas más intenções. O Senhor expressou isso quando disse: Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Assim, embora Jesus tenha pedido ao Pai, às portas da paixão, que se fosse possível, ele não bebesse daquele cálice, não obstante, compreendeu a sentença que fora dada contra ele e que a vontade de seu Pai determinara que ele morresse sem nenhum tipo de auxílio.
Isso foi executado com tanto rigor que o Senhor, em alta voz, disse na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? O Senhor também poderia ser ajudado recebendo alegria interior e consolo para a alma, o que não evitaria as dores do corpo, mas livrá-lo-ia da agonia que afligia o seu sagrado coração. Deus maravilhosamente costuma favorecer dessa maneira os seus servos, que não só deixam de se sentir tristes, mas sentem-se alegres e se gloriam quando precisam sofrer por ele, com o coração dilatado em meio às tribulações. Ilesos em meio às chamas, de cabeça erguida, eles veem tudo abaixo de si. E considerando-se ricos por possuir Deus, de nada mais sentem falta, pois amparados e escondidos no rosto de Deus, sentem que nenhum mal poderá atingi-los e nenhuma desgraça alcançará a sua morada. Salmo 90. Se as almas dos justos são muitas vezes assim favorecidas por Deus, quanto mais não deveria sê-lo a alma de Jesus Cristo, para que não sentisse dores em seu sofrimento. Ele, que vira claramente a divina essência desde o momento de sua encarnação? Certamente essa visão deu-lhe tanta alegria que, segundo a lei ordinária, nada poderia causar-lhe sofrimento, de maneira que não seria necessário conceder-lhe uma nova alegria para que não sentisse angústia. Bastava não impedir que se manifestasse aquela que resultava naturalmente de sua glória. Mas, assim como Deus nosso Senhor muitas vezes priva os seus desse consolo e proteção sensível e deixa-os experimentar e sentir a fraqueza de sua natureza, Jesus também quis passar por isso, para nos ensinar como agir nesse momento. Nós teríamos pouco consolo em nossas fraquezas se ele mesmo não as tivesse sentido em sua missão. Por isso, convinha reprimir a consciência de sua glória e deixar que, em meio aos seus sofrimentos, apenas a natureza humana o sentisse, como se ele fosse puramente homem. Somente aqueles que foram favorecidos por Deus conseguirão entender o quão forte foi esse sentimento e triste esse desamparo, e saberão estimar o peso destas palavras. Meu Deus, por que me abandonastes? Assim vimos de que forma e por quais motivos o Senhor foi desamparado por seu Pai eterno. Mas o que mais causa admiração é que, tendo guardado tanto silêncio durante toda a sua paixão, sem queixar-se nem abrir a boca diante de tantas acusações e calúnias, ofensas e falsos testemunhos, injúrias e afrontas, tormentos e dores, nesse momento, como se estivesse cansado de sofrer e tivesse acabado a sua paciência, queixa-se desse desamparo com força e clamor, e o faz tardiamente, quando pouco se podia fazer a respeito. Somente quando a sentença já fora executada, ele perguntou por que fora desamparado em sua paixão. Se olharmos bem, nisso que nos parece algo tão novo e admirável, encerra-se a nossa doutrina e ensinamentos. O Senhor sofreu tão silenciosamente e com tanta paciência que alguns poderiam equivocadamente suspeitar dele o que o santo Jó dissera de si mesmo. Se teria, porventura, a carne de bronze e a fortaleza de pedra, e por isso não se queixara quando lhe deram golpes, pois não tinha vida e nem sentimentos. O Senhor reagia às dores como se tivesse um corpo de bronze.
e silenciava diante das ofensas como se tivesse uma alma de pedra. Embora o seu silêncio fosse necessário para nos dar exemplo de paciência, também era preciso compreender que havia muito que sofrer, pois não seria grande e nem exemplar a paciência sem muito sofrimento. Para saber que a carne do Senhor não era de bronze, bastaria olhar para o seu rosto pálido e para o sangue que por tantas chagas e feridas emanava de suas veias. E para mostrar que o seu espírito não era de pedra, mas que sentia vivamente os agravos que lhe faziam, que nem a falta de conhecimento humano e nem as consolações divinas lhe tinham entorpecido os sentidos, mas que, sendo homem de honra, de razão, de carne e de osso, sentiu com toda a intensidade os tormentos que recebeu. E para que soubessem o que se passava dentro do seu coração, ele lançou, ao fim da vida, como alguém que reprimira e encerrara dentro de si esse sentimento por tanto tempo e em tantas ocasiões, este gemido e clamor: meu Deus, por que me abandonaste? O Senhor, às portas de sua paixão, também expressou com palavras a tristeza que sentia, sobretudo ao suar sangue por todo o seu corpo, pois era importante que nós o soubéssemos, para que tivéssemos consolo e alegria em nossas tristezas. Mas isso aconteceu em segredo, e nem mesmo todos os seus apóstolos ouviram, mas somente os 3 que ele levou consigo no Horto das Oliveiras. O Senhor lhes disse que aquela tristeza que o afligia duraria até a morte, para que posteriormente, por eles, toda a igreja soubesse do desconsolo, da tristeza e do desamparo espiritual que ele sofrera secretamente em sua alma durante toda a sua paixão. Não convinha, naquele momento, anunciar a todos esse sentimento, pois o considerariam como fraqueza e pensariam que por esse meio ele buscava compaixão e implorava clemência aos seus inimigos. Ao contrário, quando vieram prendê-lo, o Senhor foi ao encontro deles, deu-se a conhecer e entregou-se em suas mãos e ao poder das trevas. Mas depois que os seus inimigos já tinham executado seu plano e nada mais havia que eles ou o Senhor pudesse fazer, ele viu que chegara o momento de expressar o que sentia em seu coração e que soubéssemos de sua boca que o desamparo e o desconsolo que sentira em sua alma eram ainda maiores que os tormentos que sofrera em seu corpo. Por isso, antes de expirar, gritou: meu Deus, por que me abandonaste? O Senhor não se queixou do discípulo que o vendeu, do apóstolo que o negou, dos sacerdotes que o acusaram, das falsas testemunhas que o caluniaram, dos soldados que zombaram dele, do governador que proclamou a sentença e nem dos verdugos que executaram a sentença. Em geral, não se queixou dos homens que intervieram em sua paixão, mesmo tendo experimentado dos seus amigos muita fraqueza e pouca lealdade, e dos seus inimigos muito ódio e crueldade. Mas queixou-se ao seu eterno Pai, em quem reconhecia o infinito amor e a suma justiça e bondade. A quem mais recorreria senão aquele em cujo amor descansava? A quem mais se queixaria por seu desamparo senão aquele de cuja suma justiça e bondade dependem todas as causas? Assim, Jesus nos ensinou que durante as nossas adversidades,
pouco há o que negociar com os homens e muito para tratar com Deus, pois sem o seu consentimento, um pardal não cai em uma armadilha e não se move em uma folha na árvore. Se as contrariedades que vivemos são castigos por nossas culpas, ele é o juiz que sentencia, embora os homens a executem. Se forem a cura para as nossas doenças espirituais, ele é o médico que as receita, embora sejam os homens que as apliquem. E se forem para aumentar os nossos méritos e a nossa glória, ele é quem nos ajuda na batalha e nos coroa na vitória. Assim como os condenados não rogam aos verdugos, mas sim aos juízes, os doentes não se informam sobre os remédios a tomar com os enfermeiros que os servem, mas sem o médico que os cura, e os soldados não mostram as suas feridas aos inimigos com quem lutam, mas sim ao príncipe que os recompensará. Assim, também nós devemos desviar os olhos dos homens, que são os instrumentos executores da nossa tribulação, e levantá-los a Deus, que é o nosso juiz, o nosso médico e o nosso príncipe, manifestando-lhe a nossa angústia e derramando diante dele o nosso coração, tal como fez o profeta que disse: torno-me para eles uma fábula, um cochicho dos que se assentam à porta e a canção dos que bebem bebidas fortes. Quanto a mim, Senhor, a ti dirijo minha prece. Salmo 68, 12 a 14. O Salvador cumpriu literalmente essa profecia, pois prestes a viver a sua paixão, durante a oração que fez no horto, ele pediu ao seu eterno Pai que não o desamparasse naquele momento e que, se fosse possível, ele não bebesse daquele cálice. Mas essa não era a vontade do Pai, e o filho sujeitou-se com humilde obediência a tudo o que havia sido disposto e ordenado, e ao mesmo Pai a quem suplicara que não o desamparasse, perguntou antes de morrer por que o abandonara. O Senhor queixou-se, perguntando o motivo pelo qual o seu Pai e seu Deus o abandonara. Os homens nos perseguem por causa do ódio, e questioná-los pode resultar em impaciência e vingança. Mas os motivos de Deus nascem do amor, e tudo o que Ele nos envia é para nosso proveito. Se nós soubéssemos disso, não somente não nos queixaríamos, mas suplicaríamos a Deus que nos fizesse passar pelas tribulações. Por isso, inquirir com humildade e piedade o porquê das adversidades é um grande motivo de consolo e de conformidade com a divina vontade. Assim nos ensinou o Salvador quando, ao falar com seu eterno Pai, disse: meu Deus, por que me abandonaste? O Senhor nada mais disse. Mas o Salmo 21, mais adiante, expressa os motivos pelos quais o Pai o abandonara. Vejo-me longe de alcançar a salvação de tantos males, por causa dos meus muitos pecados. Salmo 21, versículo 2. Foi como se dissesse: Senhor, tu me desamparaste agora, porque eu não quis desamparar os homens. E porque assumi as suas culpas, deixaste-me sofrer os teus castigos. O Senhor sofreu porque assumiu para si, como se fossem seus, os pecados que nós cometemos, assumiu o encargo de pagar por eles. E foi para que nós percebêssemos isso que perguntou em alta voz por que fora desamparado, pois não havia de sua parte nenhuma razão para isso. Se não fosse
por nossa causa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.